podcast de hoje será bem desafiador. Esse assunto não é simples, tem um elevado grau de abstração e muitos alunos acabam sofrendo um pouquinho para aprender. Hoje nós vamos falar sobre campo elétrico. Chama o físico! Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Thales Rodrigues, professor de Física, e sejam muito bem-vindos ao podcast Chamo Físico, episódio número 3. Esse podcast está disponível nas principais plataformas de áudio e também no YouTube, youtube.com/Chamo Físico. Acesse lá depois, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Hoje nós iremos conversar sobre campo elétrico. Na verdade, nem fui eu que defini esse tema. Os meus alunos lá do canal do Telegram do Buraco Negro, um salve para a moçada aí do Buraco Negro, é que elegeram esse tema como o tema do podcast número 3. Eu tinha colocado para eles lá campo elétrico, corrente elétrica e resistores. E o assunto mais votado foi campo elétrico. Vocês me ferraram, né, gente? Eu acho que campo elétrico era o assunto mais complicado aqui desses três para a gente trazer num podcast, por conta do elevado grau de abstração, talvez, né? Mas eu espero que essa seja uma boa experiência, né? O desafio está sendo grande, falar de campo elétrico em um podcast. Mas vamos que vai dar certo. A primeira coisa que nós temos que fazer aqui é entender qual que é a definição de campo para a física. Afinal de contas, essa palavra campo, ela acaba aparecendo em vários contextos. Por exemplo, a gente fala de campo elétrico, a gente fala de campo magnético, a gente fala de campo gravitacional. Mas o que significa campo? Bom, campo é uma perturbação no espaço. Tá, essa é uma definição. Campo é uma perturbação no espaço. Mas eu sei que essa definição ainda não é das melhores. Você não consegue entender muito bem o que é campo, né? Como assim, perturbação no espaço? Eu quero que você pense no campo como sendo uma região de influência. Então, entenda essa perturbação no espaço como sendo uma região de influência. Deixa eu te dar um exemplo. O campo gravitacional, de certa forma, dentre esses três campos, é o campo que nós estamos mais habituados, né? O campo gravitacional é uma região de influência produzida pela Terra. A Terra gera em volta dela uma região de influência que a gente chama de campo gravitacional. E por que eu sei dessa região de influência? Muito simples. Imagine um ponto à sua frente aí agora, tá? Imagine um ponto aí na sua frente, no ar. Esse ponto existe um campo gravitacional, uma região de influência. E como que você pode provar essa região de influência? Muito simples. Coloque um objeto nesse ponto e abandone ele. Você vai perceber que esse objeto vai cair. O que significa dizer que ele está sendo atraído pela Terra. Ele estava numa região de influência da Terra, que a gente chama de campo gravitacional. Tanto é que quando você colocou esse objeto ali, esse objeto ficou sujeito a uma força que a gente dá o nome de força gravitacional, que também é conhecida como força-peso ou força da gravidade. Essa, portanto, é a ideia de campo. Campo é uma região de influência produzido por alguém, por algum corpo. E quando você coloca um outro corpo ali, esse corpo ele fica sujeito a uma interação, a uma força. Bom, agora que você já entendeu essa ideia de campo, no campo gravitacional, partiremos agora para o assunto desse podcast, que é o campo elétrico. Tá, e o que é o campo elétrico? O campo elétrico é uma região de influência, é uma perturbação no espaço, produzido não por uma massa, como o campo gravitacional, que era produzido pela massa da Terra. Não, o campo elétrico ele é produzido por uma carga elétrica. Quando você tem uma carga elétrica, um corpo eletrizado, esse corpo ele acaba produzindo em volta dele uma região de influência, que é o que a gente chama de campo elétrico. Então, campo elétrico é uma região de influência provocada por uma carga elétrica. E aí nós vamos definir aqui, inclusive, duas cargas diferentes, duas palavrinhas que aparecem no estudo de campo elétrico. Você já deve ter ouvido falar. É a chamada carga geradora e a carga de prova. Qual é a diferença entre essas duas cargas? Veja como é simples. A carga geradora, o próprio nome sugere, é aquela carga que gera campo elétrico. Ela é responsável por criar essa região de influência. É a carga que nós vamos tomar como referência de criação do campo elétrico, dessa perturbação. E o que é a carga de prova? A carga de prova é a carga que, ao ser inserida em uma região de campo elétrico, produzido pela carga geradora, vai sofrer uma força elétrica nessa região. É a carga que vai provar, e por isso o nome, que vai provar a existência de um campo
elétrico. Fazendo um comparativo, é como se, no problema lá da Terra, que nós discutimos anteriormente, é como se a Terra fosse a massa geradora, né? Agora não é carga elétrica, é a massa geradora, responsável por produzir um campo gravitacional em volta dela. E quando você pegou um objeto qualquer e posicionou aí à sua frente no ar, esse objeto seria a massa de prova, entende? Ele foi o objeto que, inserido na região de campo gravitacional produzido pela Terra, sofreu uma força de interação, uma força gravitacional. Ele foi atraído pela Terra. Então, ele seria a minha massa de prova. Ele provou que naquele local que você o colocou, ele estava sujeito a um campo gravitacional. Ele provou que naquele lugar existia um campo gravitacional. Então, essa é a ideia, tá? Então, nós vamos trabalhar aqui com carga geradora, é aquela que gera o campo, e a carga de prova é aquela que sofre a influência desse campo, sofrendo uma força. É claro que não é só a carga de prova que sofre essa força, né? Afinal de contas, você já aprendeu no podcast anterior a chamada terceira lei de Newton e sabe que na natureza as forças existem em pares, né? O famoso par de ação e reação. É claro que quando você coloca essa carga de prova nessa região, ela vai sofrer uma força, mas a carga geradora também sofre essa mesma força, na mesma direção e sentidos contrários. Quando a Terra atrai os corpos também atraem a Terra, ok? Então, pronto. Bom, voltando à ideia aqui, então, de campo elétrico. Imagine, então, que eu tenho uma carga, é a minha carga geradora. É a carga que eu vou tomar como referência para analisar a influência gerada no espaço. Imagine, inclusive, que essa carga geradora seja positiva. Bom, por que eu sei que essa carga geradora positiva, essa carga elétrica positiva, ela vai gerar um campo elétrico no espaço? Porque quando você colocar outras carguinhas em volta dela, todas essas carguinhas, sejam elas positivas ou negativas, as tais cargas de prova, sofrerão uma força. É claro que, se a carga de prova for positiva, ela vai sofrer uma força de repulsão da carga geradora, que também é positiva. Se ela for uma carga de prova negativa, aí ela vai sofrer uma força de atração pela carga geradora, já que a carga geradora é uma carga positiva. Então, pouco importa. Não interessa se a sua carga de prova é positiva ou negativa. Independente disso, naquela região próxima ali à carga geradora, elas irão sofrer força. A essa força a gente dá o nome de força elétrica e ela é responsável por provar que ali era uma região de influência, que ali existia um campo elétrico. Só que aí vem um detalhe que talvez seja o detalhe principal dessa discussão de campo elétrico e que a maioria dos alunos não conseguem perceber isso. Muitos alunos acham que o campo elétrico, a existência dele, está vinculada à existência da carga de prova. E eu preciso dizer que não. A carga de prova, ela serve só para provar a existência do campo que já estava ali. Ela não é responsável por criar esse campo. Quem é que cria o campo elétrico? A carga geradora. Veja bem, imagine novamente que eu tenha a carga positiva. Em volta dela vai ser gerado um campo elétrico, independente se tem alguém ali ou não para sofrer essa força. É claro que se você colocar alguém, vai estar provado que tem de fato um campo elétrico, sofreu uma força. Mas se você não colocar, tá tudo bem. Você já sabe que ali existe uma região de influência. Fazendo um comparativo, eu sempre gosto de fazer esse comparativo com a Terra, porque fica mais intuitivo. Imagine um ponto novamente à sua frente, só que agora não tem nenhum corpo ali. Será que nesse ponto continua existindo gravidade, campo gravitacional? E a resposta é que sim, né? Não é porque não tem ninguém ali que não tenha gravidade. Existe gravidade em volta da Terra. Então a gravidade ela não deixou de existir. Por quê? Porque a Terra está aí e a Terra produz esse campo gravitacional. Agora, é claro, se você colocar um objeto ali, esse objeto, naquela região que tem o campo, vai sofrer uma força peso. A força é consequência de você colocar um objeto na região de campo. Mas o campo não é consequência do objeto. Dane-se o objeto, não precisa ter o objeto para ter o campo, bastaria ter a Terra. Seguindo essa mesma lógica, voltando à nossa carga elétrica, já que o assunto desse podcast é campo elétrico. Veja bem, se você tem a sua carga positiva, em volta dela vai ser gerado um campo elétrico. Por mais que não tenham outras cargas ali para sofrer essa força elétrica, mas o campo elétrico ele vai existir. E claro, se você colocar algumas carguinhas nessa região, essas carguinhas vão sofrer uma força elétrica. Mas se você não colocar, tá tudo bem, só não vai ter a força, mas o campo continua existindo. Então lembre-se, o campo ele só depende da carga geradora.
Ele não depende da carga de prova. E aí vem algumas definições importantes, que são as seguintes. Primeiro, Thales, como que eu faço para calcular a intensidade do campo elétrico? Bom, o cálculo da intensidade do campo elétrico é a partir de uma definição matemática. Nós vamos falar o seguinte, ó. Imagine que num determinado local exista um campo elétrico, produzido por uma carga geradora. E aí você vai naquele local e coloca uma carguinha de prova, com uma carga Qzinho, digamos assim, Q minúsculo, tá? Você colocou uma carguinha de prova ali. Essa carguinha de prova vai sofrer uma força, certo? Por quê? Porque ela está numa região de campo. Se você fizer a razão, atenção, entre a força elétrica que ela sofre e o valor da carguinha dela, você vai obter o valor do campo elétrico. Então veja bem, isso é uma definição matemática. O campo elétrico é definido como sendo a razão entre a força elétrica que a carguinha de prova sofreu e a carga dessa carguinha de prova. Então é a força dividido pela carga. E eu sei que quando você olha para essa definição de campo elétrico, né? Poxa, o campo elétrico é a razão entre a força que a carguinha de prova sofreu e o valor da carguinha de prova. Fica parecendo que o campo elétrico depende da carguinha de prova, né? Afinal de contas, você está vendo que na definição matemática apareceu a carguinha de prova. É a força dividido pela carguinha de prova. Thales, então depende da carguinha de prova? E a resposta é não. Não depende da carguinha de prova. Cuidado para você não ser enganado nessa definição matemática. Repare que, se você, porventura, trocar a sua carga de prova por uma carga maior, a força elétrica que ela vai sofrer também vai ser maior. A força aumenta quando você aumenta a carga de prova, diretamente proporcional. O que significa dizer que a razão entre eles, que é a definição do campo elétrico, permanece com o mesmo valor. Entenda? Se você dobra a carguinha, a força também dobra. Então, a razão entre a força e a carguinha continua dando o mesmo valor. O campo elétrico parece depender, pela definição, da carga de prova, mas a verdade é que ele não depende. Ele depende apenas da carga geradora. Pela definição matemática, você está vendo aí que o campo elétrico é a força dividido pela carguinha de prova. Força é dada em newtons, a carga é dada em coulomb. Então, a unidade do nosso campo elétrico vai ser newton por coulomb. E olha como que essa unidade traduz exatamente o que a gente quer entender de campo elétrico. Se eu falo para você assim, ó, num determinado local, produzido por uma carga geradora, nós temos um campo elétrico de 100 newtons por coulomb. O que isso significa? Significa dizer que para cada coulomb de carguinha de prova que você colocar ali, ela vai sofrer uma força de 100 newtons. Como assim? Se o campo elétrico é de 100 newtons por coulomb, se você colocar uma carguinha de 1 coulomb, ela vai sofrer uma força de 100 newtons. Agora, se você colocar uma carguinha de 2 coulombs, ela vai sofrer uma força de 200 newtons, porque são 100 newtons por coulomb. Se você colocar 3 coulombs, ela vai sofrer 300 newtons. Então, qual é o valor da força? A resposta é depende. Depende da carguinha que você está colocando. Mas o campo elétrico não. O campo elétrico não depende da carga que você está colocando, só depende da carga geradora. E veja como isso acontece também no campo gravitacional. A gravidade na Terra, você já deve ter ouvido falar, ela vale 10 metros por segundo ao quadrado, de forma aproximada. Então esse é o valor da gravidade da Terra. Pouco importa se você está olhando um corpo de massa maior, de massa menor, não interessa, a gravidade na Terra está definida. Quem definiu foi a Terra, beleza? Então, só depende da massa geradora. Só que veja bem, a força que a Terra vai exercer nos corpos não depende só da gravidade, depende também da massa desse corpo. Se você colocar um corpo de 1 kg próximo à Terra, né, ele vai sofrer uma força-peso de 10 newtons, que seria a massa vezes a gravidade, né? Se você colocar um corpo de 2 kg, apesar da gravidade ser a mesma, ele vai sofrer uma força maior, uma força de 20 newtons. A força depende de quem que você está colocando, mas a gravidade já está definida, independe desse alguém. Entende? No caso do campo elétrico é a mesma coisa. O valor do campo elétrico é definido pela carga geradora. Agora, a intensidade da força que uma carguinha de prova vai sofrer naquele local depende de qual é a carguinha de prova que você está colocando, ok? Então pronto, então você já entendeu muito bem qual que é a ideia de campo elétrico e qual é a ideia de carga geradora e carga de prova e a relação entre o campo elétrico e a força elétrica. Quem é que manda no campo? Quem é que manda na força? Então é importante que você tenha essa distinção. Muitos alunos acham que campo e força é a mesma coisa. Muitos alunos não sabem a diferença entre campo e força. Campo é a região de influência. Já a força é uma interação que surge quando você coloca alguém nessa região de campo. Basicamente, é isso. E aí,
mais alguns detalhes aqui de campo elétrico nesse podcast, tá? Você já aprendeu, então, a calcular o campo elétrico. Ok, já sabe que depende da carga geradora. Agora, como representar o campo elétrico? O campo elétrico é uma grandeza vetorial. E sendo uma grandeza vetorial, ele tem que apresentar, além do módulo que nós já aprendemos, ele tem que apresentar também direção e sentido. Ele é representado por uma seta. E como que eu faço para representar o campo elétrico? E aí vem uma definição, que é a seguinte. Lembre-se disso. Todas as vezes que a sua carga geradora do campo elétrico é a geradora, for uma carga positiva, atenção, carga geradora positiva vai gerar um campo elétrico divergente. O que eu quero dizer com isso? O campo elétrico deve sair dela. As setas que apresentam o campo elétrico devem apontar para fora. Elas estão divergindo, elas saem da carga geradora e vão para fora. Todas as vezes que a carga for positiva, o campo elétrico será divergente. Todas as vezes que a sua carga geradora for negativa, sim, cargas geradoras negativas também podem gerar campo elétrico, não tem problema, elas vão gerar uma região de influência em volta dela. Tanto é que quando você colocar outras carguinhas, interações irão acontecer dessas carguinhas com a carga geradora, então tem campo elétrico. Mas todas as vezes que a sua carga geradora for negativa, atenção, o campo elétrico será convergente. Ele vai apontar para a carga negativa. Então lembre-se disso. Como que eu represento o campo elétrico? Se a carga geradora for positiva, divergente, sai dela. Se a carga geradora for negativa, convergente, aponta para ela, ok? É assim que a gente representa o vetor campo elétrico. Esse vetor campo elétrico, ele não depende da carga de prova. Mais uma vez, eu preciso bater nessa tecla. A carga de prova não influencia no campo. A carga de prova influencia na força que ela vai sofrer, mas no campo não. O campo, basta você olhar a carga geradora. Todas as vezes que uma questão te perguntar sobre o campo, você tem que analisar é a carga geradora. É ela que define o seu campo elétrico. Para onde que ele está, qual é o valor dele, coisas do tipo, ok? Bom, aqui na física a gente costuma estudar dois campos elétricos. O campo elétrico gerado por cargas pontuais, beleza? Cargas que são um pontinho, né, apenas. E campo elétrico gerado por placas, podemos assim dizer. Esse campo elétrico gerado por placas eletrizadas, tá? Apresenta uma condição especial, que é o que a gente chama de campo elétrico uniforme. Talvez, futuramente, eu grave um podcast só para te explicar o campo elétrico uniforme. Hoje, eu queria dar essa introdução de campo elétrico e falar um pouquinho desse campo elétrico gerado por cargas pontuais. Quando a carga ela for pontual, atenção, o campo elétrico gerado por ela depende basicamente de dois fatores. Quais são esses dois fatores? O campo elétrico gerado por uma carga pontual depende da intensidade dessa carga pontual, de quanto de carga ela tem, beleza? Isso é fundamental. Se ela tiver mais coulombs, digamos assim, né, mais carga elétrica, o campo elétrico que ela produz é mais intenso. Isso é meio óbvio, tá? E depende também da distância que você está analisando dela. Pensa comigo, quanto mais distante você vai ficando da Terra, menor vai ficando o campo gravitacional. Essa é a mesma lógica para cargas elétricas e o campo elétrico. Quanto mais distante você vai ficando de cargas pontuais, menor vai ficando o seu campo elétrico. Na verdade, essa relação é uma relação inversa com o quadrado. E o que eu quero dizer com isso? Se você tem uma carga pontual e você dobra a distância que você está analisando dela, se você dobrar a distância, o campo elétrico ele vai cair 4 vezes. É uma relação inversa com o quadrado. Por exemplo, imagine que você tem uma carga elétrica e a uma determinada distância dela, o campo elétrico vale 90 newtons por coulomb. Esse é o valor do campo elétrico. Se você triplicar a distância, atenção, se você triplicar a distância, o campo elétrico ele vai diminuir com o quadrado, ele vai diminuir 9 vezes. Então, se ele era 90 newtons por coulomb, agora ele passa a ser, numa distância 3 vezes maior, 10 newtons por coulomb, 9 vezes menos. E faz sentido, né? Você agora tem menos força disponível para cada coulomb de carga que você colocar ali. Afinal de contas, você está mais distante, a interação ela tende a ser mais fraca, ok? Agora, essa mesma lógica da distância, já te dando um spoiler aqui, não é válida para placas, tá? Quando a gente fala de placas, nós estamos pensando em campo elétrico uniforme, e muitos alunos acabam errando aí. Eles querem colocar esse fator distância no estudo de campo elétrico uniforme. Entretanto, igual eu disse, placas têm uma condição especial e o campo elétrico não varia com a distância. O campo elétrico, no caso de placas e não de cargas pontuais, acaba tendo o mesmo valor, independente se você está mais próximo ou um pouco mais distante dessa placa. Mas isso é assunto
para um outro podcast. Bom, galera, eu espero que vocês tenham entendido um pouco melhor essa noção de campo elétrico e a relação entre o campo, a carga geradora, entre a força e a carga de prova e coisas do tipo. Foi um desafio muito grande falar desse assunto aqui no podcast. Nunca tinha ensinado campo elétrico através de áudio, apenas através de um podcast. Mas eu espero que você consiga entender um pouco melhor esse conceito que é tão abstrato na física. E é claro que esse podcast não é o suficiente para o seu aprendizado. Eu já disse isso aqui em outras vezes, Esse podcast é mais uma ferramenta, podemos assim dizer, para você compreender principalmente as ideias e os conceitos. Mas lembre-se, tem que saber fórmulas, tem que aplicar em exercícios, tem que fazer contas, tá? E eu tenho conteúdo aqui no YouTube também sobre campo elétrico. Eu vou deixar um card aqui em cima, então você pode pesquisar mais sobre esse assunto e ter acesso a mais conteúdos aqui no canal. Se você quiser ajudar a definir o tema do próximo podcast, eu vou te dar uma dica. Entre para o meu canal do Telegram, Buraco Negro. É só digitar lá no Telegram, Buraco Negro, que você vai ter acesso. Nesse momento, mais de 3.500 pessoas, se eu não me engano, já estão lá fazendo parte do Buraco Negro. Eu prometi, inclusive, a esses alunos que todos os dias desse ano eu vou mandar para eles uma questão de física e depois eu vou explicar essa questão. Está sendo bem legal, nós já mandamos aí, se eu não me engano, umas 16 questões, então está rolando muito conteúdo por lá e eu não quero que você perca esse conteúdo, beleza? Obrigado por escutar até aqui ou por assistir até aqui se você me acompanhou pelo YouTube. Foi um prazer e até o próximo podcast. Fui!